pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Mobilidade e Cidadania, novo projeto do Mobilicei, né? Tem o objetivo produzir conteúdo, né? Produzir informação, trazer informação e colabore, né? Essa questão da consciência social ou da mobilidade em prol da sustentabilidade. Nós vamos iniciar esse projeto, esse novo ciclo, né, do Mobilicei, através do canal do YouTube. Desde já convido você a se inscrever no canal, a ativar lá o sininho, para que a gente sempre receba esses alertas, né, das novidades em relação ao canal. E hoje vamos iniciar com um tema muito bacana, o tema de cidade democrática, cidade inteligente. A gente vai bater um papo com a professora Cláudia Pfeiffer, né? Ela que é socióloga, doutora em planejamento urbano regional, professora da UFRJ, né? Tem expertise em gerenciamento de projetos e impacto socioambiental e cultural positivo e coordenadora da MBA em Economia de Gestão de Sustentabilidade e ênfase em cidades inteligentes. E a gente quer dar as boas-vindas a ela para iniciarmos justamente esse bate-papo e promover esse conteúdo que eu sei que será realmente muito positivo para quem está assistindo e vai assistir. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Oi, Ricardo, muito obrigada pelo convite, foi uma super alegria, porque, na verdade, eu te conheci ano passado numa live sua com a Larissa, aí depois nós nos encontramos no curso e agora estamos aqui juntos nessa nova empreitada. Foi muito estimulante esse seu convite, porque quando você me convidou pensando numa direção do que eu ia falar, e aí eu fiquei com a frase na minha cabeça durante esse tempo todo, né? Cidade democrática, cidade inteligente, e aí eu comecei a desviar um pouco do que você tinha proposto, eu acho, mas que você tinha me sugerido uma coisa mais histórica, né? Contar um pouco de como que houve essa... Como é que as cidades inteligentes entram nesse contexto de gestão da cidade, etc. e tal. Mas eu fiquei com uma questão que eu não consegui abandonar. Então, hoje está mais presente aqui a socióloga, e a socióloga do presente, não do passado. Porque eu acho que a gente tem que... Esse tema é interessante, tem que ser recolocado. Eu acho que ele está muito abandonado, para dizer a verdade, né? E aí, vamos conversar, né? Não sei se... Tudo bem. Se eu digo, eu acho que eu vou dizer o que eu pensei assim, no geral, e depois a gente vai conversando, pode ser? Não, bem, deixa eu só dar uma deixa aqui, tá certo? Tá. A gente vou levantando a bola para você Tá justamente ir desenvolvendo, né? Esse é justamente o objetivo da gente. E assim, eu queria deixar claro, professora, que o objetivo desse programa, né, o Mobilidade e Cidadania, é promover justamente essa aproximação, principalmente das pessoas em relação ao tema. Tema cidades, tema mobilidade, tema sustentabilidade, que a gente vai desenvolvendo justamente no decorrer do nosso programa, das nossas lives, né? Então, assim, a gente criou justamente esse roteiro, né, esse passo a passo. A senhora bem falou, é a socióloga que vai realmente fazer as provocações. E esse tipo de debate que a gente traz é justamente uma provocação. Uma provocação para você pensar, né, pensar junto. Né? Eu acho que a gente tem que realmente fazer essas provocações saudáveis. Né? E vou seguir justamente o que a senhora sugeriu. Né? E é muito bem-vindo. E é muito bem-vindo. Né? E a gente começa justamente com essa provocação, que é uma cidade democrática, né? Nesse contexto. Então, eu não vou, o que eu vou fazer aqui é falar o que eu estou refletindo hoje com base em tudo que eu acumulei na minha vida, e não vai estar fundamentado em nenhuma teoria. Você falou bate-papo, em nenhum autor especificamente, porque você falou que vamos fazer um bate-papo, e eu acho que tem que ter... Eu me preparei para um bate-papo, tá? Verdade, então, quando eu pensei, o que é uma cidade democrática, né, hoje, né? Sempre mais hoje. Então, para mim, é uma cidade em que todos têm as facilidades e as oportunidades necessárias para definir e tentar levar o tipo de vida que valoriza.
aí podendo se inserir nessa cidade de forma digna e produtiva. Né? Então, isso para mim é uma das características. Né? E o que a pessoa precisa ter, né, para isso? Moradia, alimentação, acesso à saúde, trabalho, né, facilidade de se locomover pela cidade, informação, conhecimento, tudo isso, todos, para mim, para uma cidade democrática existir, todos têm que ter todas essas condições. A outra é que todos também têm, sem distinção nenhuma, de natureza alguma, né, também têm que poder usufruir do que ela tem de bom a oferecer. E, por fim, uma cidade democrática é aquela que conta com a participação da população na identificação e na solução dos seus problemas e também na definição e na promoção do seu desenvolvimento. Então, para mim, quando eu penso em cidade democrática, eu acho que é isso, né? Hoje, aí eu me pergunto, quando eu olho para isso, existem cidades democráticas no Brasil? Quando você escuta uma definição como essa, você localiza cidades democráticas no Brasil? Você e todo mundo que estiver assistindo? Existe alguma cidade que, de fato, tem essas características, que todos tenham acesso a tudo que é necessário para definir e levar o tipo de vida que quer, para usufruir do que a cidade oferece, né? E para definir, interferir nos rumos dela, né? Tanto na resolução dos problemas como nos rumos? Não sei se você acha que existe. Não, eu acho que essa provocação, a gente traz um pouco até, professora, nessa questão até da lei, né? Da lei que formatou as cidades, né? O conceito de direito à cidade. Exatamente. Né? De direito à cidade. Como é a nossa relação, né? Eu, Ricardo, a Cláudia, as pessoas que vão assistir, como é o dia a dia delas com esse direito à cidade. Né? Então, Exatamente. Quando a gente fala de democracia, a gente comemora, logicamente, quando existe uma democracia, que essa democracia ela tem que ser realmente boa. Né? Ela não pode tolher, né, muitas vezes, o que temos de direito. E isso aí realmente é importante, a forma como a senhora abordou, porque mostra justamente que a gente tem que pensar, né? Tem que fazer essa análise, né? Para justamente o que é que eu posso fazer a partir do indivíduo. Né? Mas a gente vai aprofundando. Né? Porque, inclusive, eu fico pensando assim, né? Eu vou falar do meu lugar, né? Que nasci na classe média e que já Rio de Janeiro, Copacabana, então eu já vivi aqui no Nasci, mas vivi no Rio de Janeiro já com vários desses direitos assegurados, entendeu? Só por ter nascido onde eu nasci, né? Então, acho que isso aqui a gente tem que pensar, porque uns têm mais direitos do que os outros apenas porque nasceram em lugares mais privilegiados, né? Então, acho que a gente tem que tentar estender isso para todo mundo, né? Na própria realidade, a senhora está trazendo o Rio, mas a gente pode levar para qualquer cidade. Então, existem várias cidades, várias situações, né, dentro dessas localidades, né, dentro dessas cidades. Então, existem as divisões aí, até urbanas, né, não precisa nem ter um muro, né, não precisa ter esse muro, mas há justamente essa divisão. Mas, nessa provocação, né, em relação a se existe a cidade democrática no Brasil, a senhora hoje traria uma referência para a gente, diante também de todo o trabalho que já foi desenvolvido. Poderia sinalizar alguma que pudesse sugerir? Não localizo, porque eu acho que eu sou um pouco exigente na minha definição de cidades democráticas. Eu até fiz essa definição de forma exigente, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que ser exigente com isso. Então, por conta dessa exigência, eu não localizo. Já houveram experiências no Brasil, né, na tentativa de, pelo menos, fazer uma gestão democrática da cidade, né, como no caso do orçamento participativo, quando houve, né? Então, pelo menos a população poderia interferir no orçamento, pelo menos que era na parte de recursos de investimentos, né? E interferir na distribuição dos recursos, né? De forma a priorizar quem necessitava mais. Então, isso é um exemplo na história que eu acho que foi
válido, uma tentativa. Também em Porto Alegre também teve uma outra estratégia que se generalizou, não se generalizou, mas ocorreu em outros lugares também, que se chamou de governança solidária local, que também tinha essa perspectiva de, aí mais do que o orçamento, ela pensava cada região da cidade, pensava o desenvolvimento de cada região da cidade e tentava juntar todos os setores e os cidadãos para encontrar as soluções e para participar desse desenvolvimento. Então, existem algumas tentativas, ou existiram, mas eu acho que nenhuma delas foi sustentável, entendeu? Perfeito. Então, a gente hoje se encontra, só de olhar o que aconteceu agora durante a pandemia, fica muito claro que são muito poucas cidades que estão, onde todos vivem bem, né? Onde a desigualdade não é tão grande. É interessante, professora, que em relação à pandemia, e isso é até um pouco do que a gente discute, né? De preparar as cidades para esses desafios, né? A pandemia aconteceu, foi uma coisa que realmente deixou todo mundo surpreso, né? Nem gestor sabia o que fazer, nem as pessoas sabiam o que fazer, se fecha, se abre, o que é melhor, né, para a cidade. E eu gosto de fazer uma provocação nesse sentido, que realmente as cidades não estavam prontas, né? Não fizemos o dever de casa do mínimo, do básico, muitas vezes, né? Uma das coisas mais que se viu na questão da pandemia foi manter o distanciamento social, manter os sistemas essenciais funcionando, né? Questão do transporte público, questão de distanciamento, questão de uma série de coisas. E isso está voltado à estrutura da cidade, né? Isso aí é inegável. Mas isso vai ficar para um outro tema que, com certeza, voltaremos a discutir, né? Então, na questão aqui, seguindo justamente esse roteiro, a senhora fala se você acha importante a existência de cidades democráticas no Brasil, né? Então, é um pouco do gancho do que a senhora falou, mas eu queria fazer uma provocação já nesse sentido, né? Quando se fala do orçamento participativo, dessa questão de levar a decisão para as pessoas, é importante também a formação dessas pessoas. Exato. Não sei se a senhora concorda nesse sentido. A formação de ter realmente, dela saber, né, tomar a decisão correta, né, do que é mais importante para resolver naquela hora, né, em relação ao orçamento participativo. Mas como é que a senhora vê assim, a falta ainda de informação dessa importância, né? Só fazer um link. Por isso que quando eu pensei no que seria uma cidade inteligente, né? Perfeito. A partir desse conceito de cidade democrática, né, onde a gente gostaria de chegar, eu pensei, o que seria uma cidade inteligente dentro dessa linha que você está falando? Seria uma cidade onde a inteligência e a criatividade de sua população são mobilizadas na direção da construção dessa cidade, né? E o que é inteligência, né? Para a gente... o que eu estou querendo dizer com isso? A inteligência é o quê? A capacidade de você compreender mais ampla e profundamente, né, o mundo à sua volta, por isso que é importante o conhecimento e a informação, mobilizando as habilidades de raciocinar, planejar, resolver problemas, né, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Então, para a gente ter uma cidade democrática que, de fato, resolva os problemas, né, e promova desenvolvimento, a gente tem que mobilizar a nossa inteligência e a nossa criatividade, porque a criatividade também é isso que a gente tem que se apegar. A gente já viu muita coisa e às vezes fica repetindo erros. E eu acho que a gente tem que criar novas soluções, né? Ou então aprimorar as que já existiam, mas a gente tem que começar a usar a criatividade para lidar com esse novo contexto que também é muito novo, né? Mesmo a gente pensar em cidades democráticas no mundo pós-quarta revolução industrial, vivendo a quarta revolução industrial, é outra coisa. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E aí, isso que você falou é fundamental. A gente tem que preparar a população, sim, né? A gente tem que se preparar. Não é à toa que a gente está fazendo, né? Eu estou coordenando um curso sobre cidades inteligentes e você fazendo um curso sobre isso e trabalhando. Por quê? Porque a gente sentiu necessidade, também nós, de nos informarmos e de ampliarmos nosso conhecimento para poder interferir de uma forma eficaz, né?
Então, isso que você falou, acho que é fundamental. A gente está num momento que todo mundo devia investir na mobilização da inteligência e da criatividade para a gente conseguir encontrar as soluções para as nossas cidades hoje, torná-las inteligentes e democráticas, né? Porque eu acho que elas também não são inteligentes ainda. É porque ainda é interessante que eu lembro muito bem a senhora falando da questão do curso, e há uma ideia em relação à inteligente, né, a cidade inteligente, que ela vai solucionar todos os problemas, né, com o advento de uma tecnologia que foi implantada, lógico, ela vem para somar, mas a gente não pode esquecer do básico. Né? O básico sempre vai ser o alicerce da Constituição, sempre vai ser as coisas mais simples. Né? E não simples, assim, de dizer que não são importantes, mas as coisas importantes que justamente elevam o conhecimento, elevam a consciência social, né? de justamente entender essa relação toda. Né? Nós com a cidade, a gente inserido dentro do contexto de sociedade, né? O meu papel em relação a isso aí, e, enfim, é um desafio. Essa promoção, mesmo nesse bate-papo aqui que a gente está tendo, a repercussão que a gente espera que seja positiva, isso é uma forma também de fomentar, né? Dizer, rapaz, olha, o que Cláudia está falando faz um sentido, eu posso me aprofundar, né? Posso ir atrás aí de mais informação. O que Ricardo falou é pertinente, né? E hoje como a gente tem esse recurso, né? De você atingir um número muito grande de pessoas, se você consegue difundir, se você consegue fazer uma boa divulgação do que você está fazendo, né? Você consegue atingir um número muito maior de pessoas que a gente conseguia antes, né? Então, isso é fundamental para a gente levar a reflexão, isso que você está fazendo, que eu acho que é super importante, esse programa é para levar a reflexão para a sociedade. Quando você falou assim, não, a gente tem que levar isso para a sociedade para que ela também possa parar para refletir e se posicionar. Porque se você não entende o que você falou, como é que você está inserido, né? Que sociedade é essa? Que cidade é essa? Como é que eu estou inserido dentro dessa sociedade? Como é que você vai fazer qualquer coisa que tenha um sentido e que tenha uma eficácia se você está num ativismo irrefletido, entendeu? Quando está no ativismo, porque normalmente você não tem nem tempo para isso. Então, é verdade. Então, vamos lá, essa parte. A inteligência e a criatividade da população vem sendo mobilizadas na direção de soluções de seus problemas e na promoção do seu desenvolvimento. Isso é uma pergunta, né? Não, isso que eu acho? A pergunta Professora, só um pouquinho. Eu acho que a senhora tem que ficar um pouquinho mais próximo do microfone. Está dando uma chiadazinha? Tá, então tá. Boa. Pode ser um encaixe. Veja. Melhorou? Melhorou. Assim está bom. Então vou segurar para ver se tem até um outro aqui, se quiser eu troco. Se quiser, pode ser, porque está dando uma chiadinha quando a senhora mexe. Deixa eu pegar lá então rapidinho. Dá para fazer isso? Não, mas a gente vai, se ficar quietinho, eu acho que não mexer tanto, né? Vamos ver. Bom. Mas ficou bom. Ficou bom? O seu também estava me dando aqui, então eu não sei se é o meu, né, que está fazendo. Era o seu retorno. Exatamente. Enfim, como é que a gente segue? Vamos seguindo. Se quer buscar, vamos buscar. E aproveitando, está batendo um papo justamente sobre cidade democrática, cidade inteligente, fazendo a abordagem justamente dessa relação, né, que temos com a cidade, o nosso papel em relação à cidade. A Cláudia Pfeiffer aí está trazendo justamente essas informações, né, que são altamente pertinentes. Vamos acompanhar. Veja se melhorou. Muito. Melhorou bastante. Então, bastante. Isso aqui é bom, né? Mas é porque eu achei que ia ser mais assim, tranquilo, o outro funciona, mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, professor. E vai adaptando. Uhum. Então, na provocação que a gente fez, né, nessa relação à cidade inteligente. Uhum.
Não, mas voltando, eu não me lembro que você fez uma pergunta. Sim, se a inteligência e a criatividade da população vem sendo mobilizada em direção à solução desse problema, Pois é. que é mais ou menos justamente o gancho que a gente já pegou nesse sentido. Mas Mas desenvolva. mesmo assim, eu acho que a gente está sendo, é isso que eu fico perguntando, né? A gente está sendo estimulado a compreender o mundo à nossa volta? Eu não acho isso. Acho que a população não é estimulada a refletir sobre nada, né? E hoje em dia, com as fake news que estão dominando, né, as redes sociais muito, né? Você está sendo manipulado, está todo mundo sendo muito manipulado o tempo todo. Então, isso é muito complicado, porque como é que se você não tem mais confiança na informação que você recebe, né? Mesmo já é difícil circular informação confiável sobre o mundo que a gente vive, né, ou mais profunda. E com essa manipulação absurda que está acontecendo, né, então fica mais difícil ainda. Né? Então acho que a gente tem que pensar nisso, tem que começar a se mobilizar para que a informação que circula, né, favoreça a compreensão do mundo que a gente vive. Por isso que eu acho que hoje eu acho que assim programas como o que você está fazendo, iniciativas como essa são importantes, porque são pessoas que não estão querendo manipular ninguém, nós estamos querendo levar, né, trazer as pessoas à reflexão com uma informação que não é fake, né? Então essa é a primeira coisa que eu acho que é importante, né? Também, mas por outro lado você vê também quem é que está sendo estimulado também a planejar, né? Resolver problemas, é tudo muito aleatório ainda, né? Você não tem um planejamento, e o planejamento que é feito também, muitas vezes, ele já está defasado, porque a gente hoje ainda vive num planejamento setorial, e os problemas que a gente tem que resolver são intersetoriais. Então, se você, né, não chama atenção para isso e vai repetindo, e aí é a questão da criatividade, que também ninguém mobiliza, né, ninguém te chama atenção para ser criativo, todo mundo é muito apegado, é muito resistente à mudança, né? Então acaba que não pensa possibilidades novas, né? E aí você fica reproduzindo o que já está o que está dentro da sua zona de conforto, e a gente acaba ficando inadequado para o próprio momento. Então, acho que já tem um bom tempo que a gente não está usando a nossa inteligência e a nossa criatividade para resolver problema, né, e para promover desenvolvimento. Até porque, muitas vezes, quem é que pensa sobre o que é desenvolvimento? Né? Você nunca pensa o que é um desenvolvimento para uma cidade? O que você quer para ela? Ninguém pensa nisso no dia a dia. Né? Você vai apagando um incêndio atrás do outro. Né? E se você não reflete, né, onde é que você quer chegar? Né? Que cidade nós queremos ter? Né? Se é uma cidade democrática, com as características que eu descrevo, o que a gente vai fazer para chegar lá? Né? Por que é assim? Por que as pessoas não têm o mesmo acesso igual, né? Não têm direitos iguais na cidade? Né? Direitos iguais na cidade e à cidade. Né? Então, essa aqui é uma questão que a gente tem que começar a pensar, né? e a reproduzir. E essa discussão está muito... Hoje em dia, parece quase que desapareceu. Né? Então, acho que a gente tem que recolocar isso, né? Pensar não dos governos, muitas vezes tem, né? Até eles têm planos, etc. E tal, mas nós, cidadãos, população, o que a gente quer? Né? Por que a gente tem que aceitar o que nos às vezes até imposto, né? Porque você não tem como interferir. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Tem que voltar a pensar, porque eu acho que, inclusive, agora, com a pandemia, que os problemas urbanos ficaram muito claros, né? E a desigualdade social ficou muito mais evidente para quem não conseguia enxergá-la ou não queria. Né? Agora ela ficou muito evidente, que você vê lugares numa pandemia que, em plena pandemia, que você resolve o problema com água e sabão e álcool 70, tinham pessoas que não tinham água, né? Onde tem pessoas que não têm água, não podem comprar sabão. Como é que pode existir isso ainda no mundo que está
na quarta revolução industrial, entendeu? Muito desenvolvido tecnologicamente, e a gente ainda com essas condições. Tem alguma coisa que não está bem, né? A gente não está. E aí por isso que eu falo que isso é inteligência, porque a inteligência é a nossa capacidade de compreender amplo e profundamente o que está à nossa volta, né? De planejar, tem que mobilizar isso, não pode seguir fingindo que nada está acontecendo ou agindo de forma irrefletida e impensada, né? Acho que é por aí. Perfeito. Né? Diante do que eu já trouxe, né, em relação, eu queria fazer um retrospecto da experiência de a professora Cláudia, profissional. Ela gosta sempre de dizer, voltei para a academia. Né? Depois disso, me provocou a voltar para a academia. Né? Nesse retrospecto todo, está muito no script, não, mas a gente vai conversando. Historicamente, da Constituição para cá, né? O que foi de positivo que a senhora achou que realmente avançou? Não dando nome aos bois, né? Assim, não destacando, mas assim, olha, essa lei ela é importante. Né? Eu achei interessante o que a senhora falou em relação à inteligência, as pessoas provocarem, e eu fiquei lembrando de processos eleitorais que a gente já passou, né? Pessoa que votou, veja, todo o gestor, todo o prefeito, enfim, ele faz um plano. Ele faz um plano, ele é obrigado a fazer esse plano de governo. Aí eu pergunto, quantas pessoas procuram saber o plano de governo? Quantas pessoas faz essa análise? De olhar, de ler, que tem que ser compreensível, não pode ser também uma coisa que seja feita uma leitura, ler grego, né? Uma leitura grega, não é assim, eu acho que tem que ser claro. Quantas pessoas fazem justamente se dispõe a ir lá e ler? Outro destaque, a gente diariamente ou algumas vezes na vida vê alguém falar, agora quem vai ser a eleição vai ser de vereador. Poxa, nem lembro quem eu votei para vereador, nem lembro quem eu votei para deputado ou senador. Né? Só lembra do cargo majoritário porque é o que está todo dia, né? Uma relação direta. Mas veja as provocações que eu estou lhe falando. Em relação a esse conhecimento, em relação à busca da informação, em relação ao que temos nesse retrospecto, e aí eu falo Constituição, que foi quando começou a se montar, né? A desenhar os municípios, a desenhar os poderes, o que é que a senhora faz assim, um retrospecto, trazendo até para o cidadão? O que é que temos, o que é que a gente já perdeu, né, de estar acompanhando melhor? Nós, desde que o município se tornou ente federado autônomo, né, que ganhou sua autonomia, e que foi com a Constituição de 88, diversos governos municipais começaram a propor estratégias de gestão variadas no Brasil inteiro. Né? Então, o que eu fiz ao longo da minha vida? Eu fui acompanhando essas estratégias de gestão. Né? Então, quase todas diziam envolver a população de alguma forma. Muitas envolviam de fato, ou algumas poucas envolviam de fato, né? E a maioria não. Então, a gente tinha... O que eu fui observando? De fato, a população é muito pouco envolvida nos processos de gestão, né? Até porque e aí quanto mais ela menos informada e menos tempo disponível ela tem, mais fica difícil dela entender o que está acontecendo. Então, eu passei a minha vida quase toda dando aula sobre estratégias de gestão municipal, para que as pessoas, na hora que fossem votar, elas conseguissem localizar, né, em que elas estavam votando. Porque é muito difícil da pessoa compreender se ela não parar para prestar atenção. Né? Porque, inclusive, a maioria da população não tem tempo para se dedicar a isso. Né? Então, o que eu acho que isso é uma coisa que seria interessante, né? Que até ano passado eu participei de um programa que eu também achei super interessante, se chamava Café Político Descomplicado.
né, que era para exatamente isso, discutir as questões políticas de uma forma que a população conseguisse ter interesse, porque também tem uma coisa de linguagem que é complicada, né? Perfeito. Que eu gostei quando você falou, não, nós vamos bater um papo e é para pessoas comuns, né? Não Como é são para alcançar os para cidadãos mesmo, né? alcançar. Então, que é uma coisa que é muito difícil, porque um programa com esse propósito, que não seja para manipular, é muito raro de encontrar, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo eu acho que isso está aumentando, né? Então, por exemplo, que eu acho que eu vi na minha, isso é uma coisa que eu acho que é importante. A geração tem uma parte da geração mais nova que está investindo nisso, né? Então, eu dei aula durante muito tempo no curso de gestão pública, né, da UFRJ, e eu acompanho os meus ex-alunos pelas redes, né? Ou porque viram meus amigos. E aí eu vejo que eles estão criando coisas novas, formas novas de se comunicar, de transmitir conhecimento, usando as tecnologias, como a gente está fazendo aqui, digitais, que facilitam, buscando uma nova linguagem. Então, eu acho que isso me faz ainda ter esperança, porque eu vejo que tem um grupo lógico que não são todos, mas é sempre um grupo, tem um grupo de jovens hoje, por um lado, ligado à questão política, eles estão se candidatando a cargos políticos, que eu acho, e estão sendo eleitos, eu acho isso muito importante, uma renovação, né, na política. E também tem um outro grupo que é ligado à sustentabilidade, que também é uma outra coisa boa, porque a sustentabilidade está diretamente ligado a reflexão sobre a cidade, né? Então se você pega esses dois grupos, né, que não são o mesmo grupo, são dois grupos diferentes, mas são dois grupos de jovens que estão atuando, né? Então isso, e já dentro desse mundo novo, que é esse mundo, né, da era digital. Então acho que isso por mais que a gente, às vezes, muita gente critica a era digital, eu acho que a era digital é um avanço, se você quer. Eu acho que o que eu vejo de avanço? Só tem que aproveitar bem ela, né? Tem Você que saber saber exatamente aproveitar. Eu acho saber que a gente está aproveitar ela. nesse momento de aprender a fazer isso. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que aprender, né? E se apropriar dessas tecnologias para a gente conseguir transmitir, né, as informações, os conhecimentos que sejam relevantes para que as pessoas tenham a capacidade de pensar criticamente, né, de usar o discernimento, porque hoje se tenta muito impedir que as pessoas tenham um pensamento crítico, não é? Um pensamento que você consiga discernir o que você está recebendo, né? Então eu acho que talvez pelo alcance que as tecnologias digitais têm, eu fico pensando às vezes assim, pegar um digital influencer desses, né, e colocar ele como uma causa, porque aí ele defende uma causa para ele defende uma causa, muito bom. ele tem milhões de seguidores, né? Aí você pode escolher para cada, como fez até o Felipe Neto, né? O Felipe Neto fez isso, né? Ele começou, ele tinha um perfil e aí começou a perceber certas coisas e virou e usou o poder que ele tem, né, para poder influenciar, no caso esclarecer, porque ele está dentro desse sistema, ele sabe como funciona, ele começou a informar, né? Eu não sei, eu vi uma entrevista dele que foi uma aula para quem não é dessa área. Então isso eu acho que são avanços, porque tem gente que vai, quem é mais tradicional, conservador, pode até achar que isso não é bom, mas eu acho que sim, porque essa é a nossa realidade. Então, se a gente consegue, né, que um digital influencer desses, né, compre uma causa, né, e comece a difundir, isso pode mudar, né, porque é uma coisa louca, a influência, eu acho isso, para mim, surpreende, né, o poder que uma pessoa tem, né, esses influencers, é uma coisa assim, como assim que ele consegue influenciar tanta gente? Mas já que isso já existe, isso existe por alguma razão, né? Então, vamos tentar fazer com que isso tenha um resultado positivo para a sociedade, para a cidade. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode avançar, que avançou, apesar de tem muitos
na minha interpretação, tem muito mais retrocessos do que avanços, mas tem avanços, entendeu? Mas a senhora falou das referências, logicamente, nesse mundo digital, né? Agora, tem que ter muito cuidado também, os filtros que a gente coloca até para saber se a informação, né, realmente é isso mesmo, não é só receber. Logicamente, uma pessoa que a senhora colocou como referência tem inúmeros, É mas lógico. que participam, né, de todo esse processo. Quando a gente entra no mundo digital, e a gente tem acompanhado muito esse último ano, quando eu vejo o perfil, a pessoa, nossa, não sei quantos seguidores, e para mim não quer dizer muita coisa. Né? Estou dizendo algumas pessoas específicas assim, não quer dizer muita coisa porque vai de acordo com o conteúdo, né? O que você vai trazer, né, de crescimento, mas eu acho que sim, eu acho que é importante essa possibilidade de a gente ser multiplicador. Aqui estamos sendo multiplicadores. Exatamente. Se uma pessoa assistir e dizer, poxa, faz sentido, para mim, eu acho que já está pago, né? Assim, já está válido, né, a construção do que se fez, nesse sentido. Mas... Pois não. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que são os aplicativos, alguns aplicativos que estão sendo criados, né? Por exemplo, que isso também, da mesma forma como atinge um número maior de pessoas, facilita. O Colab, por exemplo, eu acho que é interessantíssimo. Conheço, Né, muito que bom. Você entra em contato, você pode chegar à prefeitura, eles criaram um sistema, né, para isso. Acho que isso é uma coisa que é importante, isso é uma facilidade que a tecnologia traz, isso acho que também acho que é um avanço. Eu não sei se eu fiz uma pesquisa sobre aplicativos e eu achei super interessante, tem para facilitar a vida de cadeirante, para pessoas com deficiência visual, tem uma coisa que se chama Be My Eyes, que é tem pessoas que estão disponíveis para ser os olhos de quem não enxerga, né? Pela tecnologia. Então tem uma série isso eu acho que a gente ainda tem que investir muito hoje, né? Por quê? Pela escala, pelo impacto que, se você consegue criar um aplicativo como o Colab que ganhe as cidades, né? É uma coisa que contribui, né? Se você consegue, tem uns que é sobre que os ciclistas, né, também vão definindo os caminhos melhores, tem as rotas, tem uma série, tem um que eu acho aqui no Rio, eu sempre cito esse, eu acho que tem em outros lugares, que se chama o Tem Açúcar, que comentou, né? que eu acho ele interessante, que você faz trocas assim na vizinhança, né? Então você também consegue. Aí você pode pegar a ideia dele e falar assim, eu, por exemplo, fico pensando no Tem Açúcar, e assim, a gente podia, por que não faz isso, por exemplo, também em favelas, né, com trocas, né, de serviços ou o que for, né? Ontem mesmo eu estava vendo um Demo Day, né, que uma empresa fez um trabalho em favela também para facilitar a entrega dos produtos, né, nas favelas, que as pessoas não conseguem. Então tem uma série, hoje acho que a gente tem que explorar isso, acho que eu vejo isso, por mais problemas que tenha, né, por causa dos dados e essa coisa toda, sim. Eu acho que a gente, tendo os cuidados, já que isso está aí, e eu também acho o seguinte, isso está aí, a gente vai tentar controlar, mas a gente não vai conseguir controlar tudo. Verdade. Não adianta, é uma luta inglória, achar que vai conseguir controlar tudo, não. A gente tem uma lei, a gente tem que seguir a lei, tem que melhorar essa lei, né, fiscalizar, mas a gente tem que pensar, então, no outro lado, como é que a gente utiliza isso, essa tecnologia, para, né, promover essas reflexões e ações, né, também, que facilitem a vida do cidadão nas cidades, né? E na gestão pública, né? Porque mesmo na gestão, você hoje não precisa ir. Você pode ter um monte de documentos, você consegue pela internet. Então, tem umas facilidades que está ligada à ideia de cidades inteligentes, né, os governos digitais, que são coisas que são boas, que são avanços, né, naquela linha que você estava falando. Mas a gente tem muito avanço. Verdade. Mas, olha, a gente está caminhando para o final. A gente tem aí um tempinho, né, o bate-papo. Quando o papo é bom, a coisa vai fluindo
positivamente. Mas eu não queria perder esse fiozinho da meada para fazer essa provocação no final. O que temos hoje, né, como eu falei, historicamente, o que foi construído, as leis que temos aí, né, Constituição, questão mais, vamos dizer, mais recente, não avançou, né, um plano de mobilidade para uma cidade, né, a questão da lei voltada para a cidade, para o que construir, né, em relação de deixar realmente um legado positivo para as pessoas, né? Nessa análise social, né, e do que a senhora vê, que a senhora comentou comigo, comentou com a gente, né, compartilhou que promovia esse curso, né, dava aula nesse curso justamente de gestão, né, voltado para as pessoas, para os gestores, né? Nesse arcabouço aí, o que a senhora acha de positivo? O que é que está faltando, né? Está faltando para a gente realmente colocar em prática tudo que a gente comentou no início, né? Do direito democrático à cidade, né? Eu sei que é o básico, mas eu quero ouvir da senhora, assim. Não, eu acho que a coisa mais importante que eu acho que a gente tem que fazer eu não sei como fazer isso, mas é mudar a nossa cultura e a cultura política, interferir nisso, né? Porque, começando pelo fato, que aí eu vivo insistindo nisso, do reconhecimento, que as pessoas consigam reconhecer que nós dependemos uns dos outros, nós somos interdependentes. Enquanto a gente não entender isso, eu acho que as coisas vão demorar muito a mudar, né? Porque a roupa que você veste foi produzida por alguém, foi transportada por alguém, e todo mundo abstrai isso o tempo todo. Todo mundo acha que ele nasceu, eu brincava com os meus alunos, vocês pensam que a sua roupa caiu do céu? Não. Porque você é bonitinho? Não, muita gente trabalhou, então acho que isso é uma coisa que seria importante para começar. Eu acho que, infelizmente, o mundo caminhou para um lado de tornar as pessoas muito individualistas e aí elas perderam um pouco dessa noção de que elas são interdependentes. Elas percebam ou não, elas são, né? E se a gente tivesse essa dimensão, já facilitaria. Em relação às leis, acho que isso daria uma discussão enorme, né? Porque... Mas faça só um preâmbulo. Não, eu não sou muito otimista, não, para dizer a verdade. Eu tenho que ser honesta. Porque o que eu vejo são leis sendo feitas e não aplicadas, né? Então, eu não sei como mudar isso, porque já se tentou fazer planejamentos participativos, planos diretores participativos, mas as pessoas também não se mobilizam tanto, entendeu? Então é uma coisa assim, isso é uma questão na minha vida. Qual é o papel das leis hoje, né? Porque elas estão aí, mas quantos planos vão para a gaveta? Aqui no Rio de Janeiro, teve uma época, era assustador. Uma vez eu reuni num evento todo mundo que tinha feito um plano para a cidade, porque eles não se falam. Então, são não sei quantos planos. Isso aqui, acho que tem algo errado aí que tem que ser repensado. Você ficar fazendo plano para ser engavetado não faz sentido. Tem algo que tem que ser... Aí não é um plano, né? Eu acho que aí é uma caixa aquela caixa do tempo, que você, eu vou colocar esse plano aqui na gaveta, e lá no futuro alguém vai abrir e vai ler, né? Exato, aqui, olha, quantos planos para a cidade do Rio de Janeiro, entra um governo, acaba plano estratégico, a gente teve um monte de plano estratégico já, né? E em que medida, eu nem sei se era o melhor plano, entendeu? Estou dizendo que assim, sim, existem, claro. Não estou... Não se realiza. Então, isso aí, para mim, é um problema que a gente tem que enfrentar. Eu não sei como também, porque as leis são necessárias, mas elas têm que ser implementadas se elas são necessárias. E por que elas não são? Por que os planos também não são? Né? Quantas vezes parece que o plano é para manter as pessoas envolvidas na elaboração do plano, entendeu? Porque quando ele se conclui, acabou o processo, entendeu? Então, quantos planos diretores tem aí que em cidades, que eu participei num evento uma vez que eu fiquei assim impressionada, porque, e todo mundo sabe disso, que muitas cidades pegam e copiam plano diretor. Nossa, copia e cola. Então,
isso aqui passa por o quê, né? Por uma consciência cívica, né? A gente tem que construir, eu acho que na verdade, comunidades cívicas, que são comunidades constituídas por cidadãos que agem imbuídos de espírito público, mas isso tem que começar onde, né? Teria que começar na escola, né? Desde sempre as pessoas se comprometerem com o público, né? Entenderem que fazem parte de uma sociedade, que o que acontece nela é sua responsabilidade também, que você vai sofrer o impacto do que você também não fizer, mas isso não é valorizado, né? Então, a gente está chegando. Agora, o que me deixa, eu não gosto de ser pessimista, é que eu acho que existem novas possibilidades de fazer isso, como a gente está tentando fazer agora, como eu vi várias. O negócio é como você chega à massa, né? Como é que você consegue influenciar as pessoas para que elas se comprometam socialmente, se comprometam com a cidade, com a redução das desigualdades, com soluções para os nossos problemas, com a sustentabilidade. Como é que a gente faz tudo isso, né? Mas eu acho que o caminho está iniciando, né, agora, dessa nova forma, que foi acelerada no passado, né? Porque com a pandemia o digital ganhou uma dimensão inimaginável em um ano, né? Eu já estava vendo que a gente, em determinadas situações, a gente ganhou 6 anos em um. E a Nossa, média é de 6 anos. Em determinados setores foram 10 anos em um. Olha que nossa. loucura. Não, e é mesmo. E a relação de cidade, de emprego, de oportunidades, de uma série de coisas mudou completamente. É, Né? E você tem que observar isso. As é. pessoas falam, eu quero que volte tudo ao normal. Não vai dar para voltar ao normal, não, Exato. gente. É outra história. Tem um amigo que até brinca, eu não gosto dessa palavra novo normal, mas, enfim, que não seja o novo normal, mas é uma coisa diferente. Né? É. Você não vai poder lidar mais. Né? E só para realmente a gente tentar sintetizar tudo que a gente tem falado e bater um papo nessa noite, quando a gente fala de cidade inteligente, para simplificar, o que é que compõe uma cidade? São as pessoas. Né? No Exato. final de tudo, são as pessoas. Né? É, Elas é que têm que ser o centro dos projetos, do que é melhor realmente para ela. Né? A melhor referência sempre vai ser a pessoa. Né? é. A gente tem que abandonar, justamente, dar um basta, né, em projetos que Mas ela, beneficiem. mas ela Pois também tem que não. se dar conta, ela tem que se preocupar com o coletivo. Acho que o que acontece Claro, é claro. que as pessoas têm que estar comprometidas umas com as outras. Eu acho que a pandemia é assustadora para mim de ver como é que as pessoas não se importam com as outras, um grupo, né? Porque como é que isso está acontecendo? É um exemplo do que tudo que muito tem que ser mudado, né? E as pessoas têm que ser educadas para a convivência social, né, para o respeito. Não é possível, nem quando a vida do outro está ameaçada, quando a vida do seu parente está ameaçada, muita gente tá deixando isso de lado. Quer dizer, que sociedade é essa? Que cidade é Verdade, essa? Né? Então, acho que. verdade. É Mas por eu acho aí. que a gente tem que acreditar e tem que fazer isso. Por isso que, Mas, por claro, exemplo, nós, na universidade, o que a gente fez? Está vendo que a sociedade está mudando, que as cidades também, que a gente precisa dar soluções novas para os problemas antigos, né? Com o que tem, com as possibilidades novas, a gente foi criar um curso. E aí está juntando, né, pessoas do Brasil inteiro, da Brasil América inteiro. Latina também. Verdade. Para quê? Para a gente fazer exatamente isso. E aí a gente começar a refletir para a gente ir aumentando e se multiplicando. É o que a gente pode fazer. Se cada um que se dá conta disso, do seu lugar, fizer algo, aos poucos a gente vai construindo uma nova cultura, uma nova mentalidade, entendeu? Não que seja para todos, mas que se a gente ampliar o grupo de quem tem como interferir nisso, já é um avanço, né? Claro, com certeza. Olha, eu vou cumprimentar aqui a todos que nos acompanharam, né? Vanessa Pereira, Mariana Batista, Uhum. Maria de Fátima, olha aí, toda a turma aí, Cedric, Júnior Que bom. Silva, a Lorena, Marcos Fiorito. Muito bem, Cláudia, neste tempo são bicudos, não tem a capacidade de reflexão e são muito importantes, né? O Leonardo fala da questão do grande problema das gestões municipais, são a falta de interesse no trânsito e mobilidade, né? Profissionais, especialistas, enfim,
é o destaque que ele fala de um dos problemas da cidade, né, professora? Aham. A mobilidade, né, que a gente... Vocês trabalham... A nossa essência justamente é mobilidade, a nossa essência ela está voltada à sustentabilidade e diretamente, né, ligado às pessoas. A gente busca justamente trazer, construir, né, temas de despertar nas pessoas essa curiosidade de ir mais além. Então, hoje a gente promoveu, né, esse programa tão bacana, né, falando de cidade, e a evolução de dentro da cidade é tudo que a gente vive, né? Seja a forma de se comunicar, a forma de se deslocar, a forma de cobrar, né? Como é que a gente vai cobrar, né, as pessoas, Agora, o que eu cobrar os acho... gestores, né? Exato, mas o que eu acho mais importante é que nós que estamos pensando sobre isso, fiquemos atentos também para considerar a realidade que a gente vive, né? Porque a Claro, gente claro. tem a tendência, às vezes, de ficar importando soluções que, às vezes, não são adequadas para a nossa realidade. Então, Verdade. eu acho que isso é outro cuidado que tem que ter, porque sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Importação de ideias, etc. e tal. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, não dá mais para seguir esse caminho. A gente tem que... Por isso a importância de conhecer ampla e profundamente a nossa sociedade, a nossa cidade, mobilizar a nossa inteligência, a nossa criatividade para encontrar a solução. Porque aí a gente encontra, né? E sendo realista, né? Não pode ficar... E com o pé aqui, estamos aqui no Brasil. Brasil não é para amadores, né? Então, Nunca foi, viu? Olha, professora, duas frases que veio à cabeça e sempre a gente escuta, né? Em relação a tudo que a gente está vivendo, as pessoas muitas vezes falam que estamos no mesmo barco, mas não estamos. A gente está na mesma tempestade em barcos diferentes. Então, o que a senhora fala de não ter justamente essa sensibilidade em relação ao outro, em exatamente. relação a tudo que está acontecendo, né? E até as tomadas de decisão são difíceis. Eu sei, nas lives que a gente participou o ano passado, a gente justamente destacava isso, que é muito difícil até para um gestor que não sabe, poxa, será que isso vai solucionar? Porque não tinha, né, uma estrutura, Lógico, não tinha exatamente. nada pronto nesse sentido. E entre o ideal e o que dá para fazer, eu espero que realmente a gente evolua, a gente faça uma Por isso evolução. que eu acho assim, gente, vai estudar, entendeu? Estudar, muito Vai bem. estudar, vai Ninguém estudar, rouba esse vai... conhecimento. Ninguém. Exatamente, vai se dedicar. Quando a gente está, eu acho assim, sempre, se está em momento de crise, né, como a gente está, aproveita para estudar, entendeu? Perfeito. Vai estudar, vai entender, vai tentar entender o mundo, vai entender o que está acontecendo. Hoje mesmo eu estava entrevistando uma menina para o curso, para a próxima turma, e ela é socióloga. Ela falou assim: eu vim aqui exatamente pelo que você relatou, porque eu fui parar nesse curso das cidades inteligentes porque eu não estava entendendo a sociedade. E olha que eu trabalho com isso há muitos anos. Eu falei, o que eu tenho hoje de recurso não está me dando mais a capacidade de interferir como eu sempre interferi, mesmo da universidade. Então, eu fui estudar. Pô, eu sou doutora, não precisaria estudar mais nada, mas, em tese, né, se você considera isso, mas tem que estudar, é a única solução, entendeu? Vai entender, vai estudar, vai investir nisso, para você não ser, para você conseguir interferir, não ser guiado por quem faz isso e por quem não tem, às vezes, boas intenções, né? Você tem que estar vacinado contra isso. E acho que o conhecimento ajuda, entendeu? O conhecimento ajuda. Verdade. E com esse recado da socióloga, né, uma professora que já considero ela como amiga, Com certeza. quero realmente agradecer realmente a sua participação. Para mim foi fantástico e eu disse, é muito gratificante todo esse trabalho que a gente faz e todas as pessoas que chegam são para somar. Então, como eu disse, a senhora veio para somar, né, que outras venham mais. E eu queria deixar a senhora com as considerações finais para a gente realmente encerrar. Agradecer muito realmente você. Primeiro, você está fazendo esse programa, porque eu acho que isso é importantíssimo. Todos nós que temos essa preocupação temos que agir. A gente não pode ficar assistindo, a gente tem que agir.
né? Encontrar a forma de agir. Então, queria te parabenizar por isso, queria dizer que eu estou super honrada de ter feito parte dessa estreia, né? E dizer que eu, na verdade, vim para um bate-papo, tentei, às vezes é difícil para a gente sair, fica entre o bate-papo e ser professora, eu falei, não, eu não vou ser professora, eu vou bater papo. Aí, né, você às vezes pode, não sei se o tom, se a gente encontra o tom, mas o que eu tentei foi mostrar a importância disso, da gente estar pensando em cidades democráticas, sim, e que cidades inteligentes são as que vão permitir que todas as pessoas vivam bem nas cidades. É isso que vale. Você não pode tirar ninguém, como diz a ONU, não, a gente não pode deixar ninguém para trás. Ninguém. Né? Muito bem. Então, gente, aqui a gente se despede, né, desse primeiro programa. Boa noite para todos, né? Pois é, e até a próxima, né? Os nossos programas são semanais, sempre nas terças-feiras às 20 horas, e lembra, né, de se inscrever no canal do YouTube nosso, ativar o sininho para estar sempre aí antenado com as novidades. Professora, muito obrigado. Obrigada a você. E a gente se vê na aula, né? Em frente, construindo as nossas cidades inteligentes. Muito bem. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.